Capítulo 6º. Do recurso administrativo. Artigo 33. Da decisão do Conselho Regional caberá recurso voluntário, com efeito suspensivo, para o Conselho Federal, no prazo de 10 dias, a contar do julgamento no Conselho Regional, com os fundamentos de fato e de direito, bem como a apresentação das provas que julgar pertinentes. Artigo 34. O recurso interposto, por escrito, deverá ser formulado de modo claro e objetivo, devendo ser apresentado na Secretaria do Conselho Regional, que certificará no processo a data de sua entrada e fornecerá protocolo ao recorrente. Parágrafo único. O recurso voluntário obrigatoriamente deverá conter: inciso 1º. Os nomes e a qualificação das partes. Inciso 2º. Os fundamentos de fato e de direito. Inciso 3º. O pedido de nova decisão. Inciso 4º. As provas que pretende produzir. Inciso 5º. Procuração outorgada ao defensor com poderes específicos, para interpor o recurso administrativo, podendo receber notificações, intimações e citações em nome do acusado. Artigo 35. Recebido o recurso, a Secretaria do Conselho Regional informará nos autos acerca de sua tempestividade, encaminhando o processo ao presidente do Conselho Regional, que mandará: inciso 1º. Providenciar, por fotocópia, a segunda via do processo, a qual ficará arquivada no Conselho Regional, até a devolução do original pelo Conselho Federal. Inciso 2º. Notificar a parte contrária, se houver, para, se julgar necessário, dentro de 10 dias, contrarrazoar. Artigo 36. Decorrido o prazo referido do inciso 2º, do artigo anterior, o presidente do Conselho Regional determinará a subida do recurso ao Conselho Federal, com ou sem contrarrazões. Artigo 37. Tem legitimidade para interpor recurso administrativo, perante o Conselho Federal dos representantes comerciais, os titulares de direitos e interesses, que forem partes no processo. Artigo 38. O recurso não será conhecido quando interposto. Inciso 1º. Fora do prazo. Inciso 2º. Perante órgão incompetente. Inciso 3º. Por quem não seja legitimado. Inciso 4º. Antes de esgotada a esfera administrativa de primeira instância, junto aos conselhos regionais. Parágrafo único. Ocorrendo interposição do recurso fora do prazo previsto no artigo 33, o mesmo será declarado intempestivo, julgando-o extinto com julgamento de mérito. Artigo 39. Após o recebimento do recurso, o presidente do Conselho Federal dos Representantes Comerciais, através de portaria, indicará um dos conselheiros, que compõem o plenário, para exercer a função de relator do recurso, que o presidirá em todos os seus trâmites, designando um funcionário do Conselho Federal para secretário. Parágrafo 1º. O relator poderá, através de concessão de medida liminar, antecipar total ou parcialmente os efeitos da decisão proferida pelo Conselho Regional, desde que haja fundado receio de dano irreparável, ou de difícil reparação. Parágrafo 2º. O relator designado pelo presidente poderá, a qualquer tempo, para seu livre convencimento, requisitar informações complementares ou solicitar pareceres técnicos. Artigo 40. O relator apresentará relatório circunstanciado sobre as peças constantes do processo e, considerando-o em ordem, requererá ao presidente do Conselho Federal sua inclusão em pauta para julgamento na reunião plenária subsequente. Parágrafo 1º. Caso não o considere apartamento para julgamento, através de despacho, determinará as providências cabíveis para sanear o processo. Parágrafo 2º.
Caso julgue necessário, pela complexidade da matéria, ou das provas apresentadas, o relator poderá propor o adiamento da decisão, mediante a concordância da maioria simples dos votos dos conselheiros, com a presença, no mínimo de 1/5 dos membros em exercício do Conselho Federal, submetendo suas razões ao presidente do Confere, que poderá ou não acolher o pedido. Artigo 41. No dia e hora designados para o julgamento, reunido o plenário do Conselho Federal, o presidente declarará aberta a sessão, apregoando o número do processo, e os nomes das partes, e de seus representantes, convidando-os a ocuparem seus lugares. Artigo 42. Iniciada a sessão, será imediatamente dada a palavra ao relator do processo para leitura de seu relatório conclusivo, no qual, obrigatoriamente, deverá constar resumo do fato imputado, da defesa, da instrução realizada e das provas colhidas. Artigo 43. Terminada a leitura, será concedida a S partes do recurso tempo de 20 minutos para sustentação oral, a começar pelas razões do recorrente. Parágrafo 1º. Se houver mais de um acusado no mesmo processo, o tempo será de 20 minutos para cada um, no máximo. Parágrafo 2º. Durante as alegações não poderão ser apresentados a partes. Parágrafo 3º. Após as alegações finais, poderá haver, por parte dos conselheiros, pedidos de esclarecimentos. Artigo 44. Concluída sustentação oral e decidida qualquer questão de ordem levantada pelas partes, o plenário do Conselho passará a deliberar, podendo qualquer dos membros pedir ao relator esclarecimentos, que se relacionem com fatos sob julgamento. Parágrafo único. Em seguida, o relator proferirá o seu voto, sucedendo-se a tomada dos votos dos demais conselheiros presentes. Artigo 45. O Conselho decidirá por maioria simples de votos, observado o quorum de 1/5 dos seus membros em exercício, inclusive o de seu presidente. Em caso de empate, prevalecerá o voto de qualidade do presidente do Conselho Federal. Parágrafo único. A decisão proferida em processo ético será denominada acórdão. Artigo 46. A sessão não se interromperá por motivo estranho ao processo, salvo quando por motivo de força maior, a critério do plenário, caso em que será transferida para outro dia designado na reunião. Artigo 47. O voto do relator não é vinculativo, podendo o plenário decidir em sentido contrário. Artigo 48. O acórdão conterá: inciso 1º. O número do processo. Inciso 2º. O nome do acusado, sua profissão e o número de sua inscrição no Conselho Regional. Inciso 3º. A exposição sucinta da acusação e da defesa. Inciso 4º. A indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundamentar a decisão. Inciso 5º. A indicação expressa do dispositivo legal infringido que originou o processo, e dos artigos do Código de Ética, em que se acha em curso o acusado. Inciso 6º. A data e as assinaturas do presidente do Confere, do relator e do secretário. Parágrafo 1º. O Conselho, ao absolver um acusado, mencionará os motivos, na parte expositiva do acórdão, desde que tenha reconhecido: alínea A. Estar provada a inexistência do fato. Alínea B. Não constituir o fato infração ao Código de Ética. Alínea C. Não existir prova de ter o acusado concorrido para infração ao Código de Ética. Alínea D. Existir circunstância que exclua a ilicitude do fato, ou a culpabilidade, ou a imputabilidade do agente. Alínea I. Não existir prova suficiente para a condenação. Alínea F. Estar extinta a punibilidade. Parágrafo 2º.
o Conselho, se proferir acórdão condenatório, mencionará. Alínea A. As circunstâncias apuradas e tudo, o mais que deva ser levado em conta na fixação da pena. Alínea B. As circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código de Ética dos Representantes Comerciais. Alínea C. As penas impostas. Artigo 49. Os conselheiros julgadores da plenária poderão confirmar, ou modificar, total ou parcialmente, anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida, se a matéria for de sua competência. Artigo 50. Os processos administrativos, dos quais resultem sanções, poderão ser revistos a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. Artigo 51. Proferida decisão pelo plenário do Conselho Federal, os autos baixarão, quando for o caso, ao Conselho Regional para execução do julgado. Artigo 52. O resultado do processo deverá constar do prontuário do profissional apenado. Artigo 53. Poderão funcionar nos processos éticos as partes interessadas, por si ou através de seus representantes, constituídos estes por mandatos devidamente formalizados. Capítulo 7º. Dos prazos. Artigo 54. Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo, e incluindo-se o do vencimento. Parágrafo 1º. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia, em que não houver expediente, ou este for encerrado antes da hora normal. Parágrafo 2º. Os prazos expressos em dias, contam-se de modo contínuo. Parágrafo 3º. Os prazos fixados em meses ou anos, contam-se de data a data. Se no mês do vencimento, não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, tem-se como termo, o último dia do mês. Parágrafo 4º. Quanto à cientificação das partes, a respeito de qualquer decisão proferida no processo, poderá ser realizada mediante publicação ou notificação pessoal, tanto à parte interessada, como aos seus procuradores. Artigo 55. Salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os prazos processuais não se suspendem.